Unimed João Pessoa. Cuidar de você. Esse é o plano. Bom dia, sábado, o programa Saúde Você está no ar. Já estamos nos despedindo de outubro. O ano está passando feito um cometa, não é mesmo? Um sinal que devemos cuidar da nossa saúde o quanto antes. O programa de hoje vamos falar sobre diabetes, uma doença silenciosa que pode levar à morte se não tratada. Nesta edição, vamos conhecer o poder das vitaminas para a nossa saúde. Gostou? Então fica comigo, porque o Saúde Você está começando. Estou chegando para te fazer companhia neste sábado, no nosso encontro de todo fim de semana, e já te faço um convite. Fica comigo até o fim, tá certo? Bora começar? De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem atualmente no Brasil mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença, o que representa 6,9% da população nacional. Mas como identificar os sinais? Para tirar as nossas dúvidas, a gente convidou o endocrinologista Felipe Menezes, que está aqui com a gente, vai participar do programa e, claro, tirar todas as nossas dúvidas sobre esse tema tão importante, sobre essa doença que atinge tantos brasileiros. Primeiramente, doutor Felipe, seja muito bem-vindo ao Saúde Você. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite de participar novamente do Saúde Você. Para falar de uma doença tão importante que acomete o mundo todo, que é o diabetes. A gente basicamente define diabetes em três doenças, em três divisões. O diabetes tipo 1, que está relacionada a ser uma doença autoimune, a gente não sabe o motivo, o paciente ele entra em contato com o vírus e vai começar a produzir anticorpos contra o pâncreas, e com isso vai ter uma deficiência na insulina, que é o hormônio responsável por colocar a glicose para dentro da célula. O diabetes tipo 2, que é o mais comum na população, que está associado, aumentou principalmente depois da pandemia, muita gente pedindo fast food, o sedentarismo, e o centro disso tudo está a obesidade. E temos o diabetes gestacional, que é na gestante, que também ela está associada à questão da dieta inadequada, que a gestante muitas vezes tem aqueles desejos e às vezes sai um pouquinho da dieta e aumenta o risco tanto do diabetes gestacional como ter a doença hipertensiva específica da gestação. Perfeito. O senhor já começou falando para a gente sobre os tipos, né, do diabetes, mas eu gostaria de saber o que é que acontece no nosso organismo para que a gente chegue ou desenvolva o diabetes. Bem, basicamente o mecanismo principal do diabetes tipo 2, como eu falei, o tipo 1 é autoimune. A gente não sabe a causa, mas o paciente começa a desenvolver anticorpos que vão atacar o pâncreas e com isso e destruir as células pancreáticas, e com isso vai ter uma deficiência de insulina. O diabetes tipo 2, que é o mais comum na população, o centro de tudo está a obesidade. Por isso que eu falo que todo endócrino em paciente diabético tipo 2 que está com sobrepeso ou obesidade deve centrar no tratamento também da obesidade, não só do diabetes. A gente tem que pensar no paciente como um todo, pois a obesidade, sendo o centro de tudo, ela provoca aumento da pressão, aumento da glicemia, do diabetes, começa com pré-diabetes e depois evolui para um diabetes, aumenta o colesterol. Então, a gente combatendo a obesidade, a gente melhora todos esses parâmetros, que isso daí, associado ao aumento da circunferência abdominal, está associado à síndrome metabólica, que é uma síndrome que aumenta o risco de uma pessoa que tem ela 3 a 4 vezes ter um infarto ou um AVC, são as principais causas de morte em pacientes acima de 40 anos. Então você ter um estilo de vida saudável, você conseguir manter o seu peso dentro da normalidade, não ter nem sobrepeso nem obesidade, vai ajudar a você evitar de ter o diabetes. Mas em alguns casos, mesmo assim, pessoas dentro do peso, devido à genética também, podem vir a adquirir diabetes.
E as estatísticas não mostram totalmente a realidade em relação a esses números, porque 50% dos pacientes diabéticos não apresentam nenhum sintoma. Ou seja, tem muitas pessoas que não sabem que tem diabetes. Aí muitas vezes vão no pronto atendimento do hospital, faz aquele furinho no dedinho, vai na farmácia e quando vê a glicose está lá nas alturas. Então, muitos pacientes não têm aqueles sintomas clássicos que são muita sede, tem muita fome, às vezes vão várias vezes ao banheiro e muitas vezes o diabetes também se manifesta quando está bastante descompensado, que é uma doença catabólica que faz perder peso, uma perca de peso inexplicável também, pode acontecer. Então, todos esses pacientes a gente tem que ficar de olho, nós endocrinologistas e qualquer médico que faz o atendimento primário dos pacientes para suspeitar de diabetes e fazer os exames laboratoriais para poder dar o diagnóstico de diabetes. Agora, doutor Felipe, muita gente associa diabetes a pessoas mais velhas, né? Mas, por exemplo, crianças, adolescentes, pessoas mais jovens podem desenvolver a doença também, a partir de que idade? Com certeza. Cada vez mais a gente vê que a população de crianças está aumentando o caso de diabetes. Antigamente, quando a gente não tinha essa questão das comidas rápidas, né, o fast food, do sedentarismo e tudo, e a questão dos pais darem biscoitos, gordura de fácil absorção para os filhos, de carboidratos simples, de rápida absorção, a gente tinha crianças que, quando apresentava diabetes, a gente pensava mais um diabetes tipo 1. E o que é que a gente está vendo? Que já está revertendo. A maioria das crianças hoje em dia que a gente pega com diabetes está associado a diabetes tipo 2, que é devido ao ganho de peso. Você vê aquela criança gordinha, o pessoal acha fofinho, mas não. Se não tiver alterado, pode ter uma grande chance de se tornar um adulto diabético. O organismo começa a dar sinais, né, doutor? Dá sinais. A questão também das crianças hoje, deixaram de brincar mais na rua, de pique-esconde, de pega-pega, de subir em árvore. Ficam muitas vezes muito tempo em frente a uma tela ou no celular. Isso também contribui? Com certeza, contribui demais, porque essa questão do sedentarismo associado a uma dieta inadequada faz, como eu falei de tudo, a gente sempre pensa no diabetes, na pressão e no colesterol alto, mas a gente não vê o centro de tudo, que está o ganho de peso. O ganho de peso, eu digo que é o principal que a gente deve combater para tratar tanto a pressão alta, como o diabetes, como o colesterol. É tanto que eu acompanho também pacientes bariátricos. É impressionante quando você vê um paciente que tem uma obesidade grau 2, uma obesidade grau 3, que esses graus a gente define de acordo com o peso sobre a altura que a gente utiliza o IMC. Quando a gente vê nesses pacientes que, após a bariátrica, eles têm uma perca de peso importante, que simplesmente os pacientes muitas vezes conseguem controlar, não digo curar, porque eles gostam muito de usar o termo, eu me curei do diabetes, eu me curei da hipertensão. Você não se cura, pois se você voltar a ganhar peso, mesmo tendo feito a bariátrica, que muitas vezes ocorre porque os pacientes não obedecem à dieta da bariátrica, é difícil porque tem que mudar a mentalidade também. Então, quando o paciente volta a ganhar peso, volta isso tudo de novo. Mas eu sempre falo para os meus pacientes, é melhor você gastar com vitaminas do que ficar gastando com remédio de pressão, de colesterol, que isso tudo vai acarretar um aumento, essa síndrome metabólica, que aumenta o risco de ter um infarto e um AVC. Sem dúvida, né? Dá pra gente ficar conversando aqui mais tempo, né? Muito importante levar informação sobre essa doença que atinge tantas pessoas, mas infelizmente nosso tempo chega ao fim. Quero agradecer a sua participação aqui e deixar o espaço aberto para uma próxima vez. Muito obrigada. Nada, eu que agradeço para falar sobre um assunto tão importante que acomete toda a população. E eu aproveito para deixar aqui, se você quiser marcar a consulta comigo no consultório, o telefone é 99166-1602, é o WhatsApp, pode mandar mensagem ou pode também mandar mensagem via Instagram para tirar alguma dúvida, D de dado, R de roupa, _ Felipe, FE com 2 L's, foi minha mãe que colocou, @ underline DR, underline Felipe, underline endócrino. Tá bom, muito obrigada, viu, doutor Felipe? Eu agradeço. É isso aí, viu, minha gente? E a diabetes é uma doença silenciosa, mas dá para combater, principalmente quando a gente leva informação até você, tá? A gente continua falando de saúde, viu? Você sabia que existem alguns alimentos que ajudam a reduzir o nível de açúcar no sangue? Vamos saber quais são? Veja.
O Saúde e Você hoje veio para as compras. A gente vai fazer uma feira específica para quem tem diabetes. Por isso a gente convidou a nutricionista Linda Susan para nos ajudar. Ela já me passou aqui uma lista especial de compras, porque de fato, infelizmente, muita gente tem ficado diabético, né? Tem entrado nessa condição e aí tem que adaptar toda a alimentação, não é isso? Isso é verdade. Uma vez o diagnóstico seja dado, o profissional, o médico que diagnosticou, vai encaminhar para o nutricionista para fazer um planejamento alimentar. E dentro desse planejamento alimentar, o indivíduo tem que vir fazer compras. E sempre fica na dúvida, o que é que eu vou comprar? Primeiro você vai pensar no cardápio que você vai querer. Mas você pensa no cardápio planejado com a lista de compra que a gente elencou, que são os melhores alimentos para quem foi diagnosticado com diabetes. E a gente está aqui numa área de frutas e verduras, hortifruti, é a melhor área, né? É a melhor área é aqui que está a saúde. A saúde do indivíduo, ela está principalmente nessa área de frutas e verduras, né? Porque nós temos aqui a variedade de cores, a variedade de sabores, mas a variedade de cores indica que as substâncias que estão presentes naquela fruta. A variedade de cor também é rica em substâncias que protegem a planta e protegem nossa saúde. Então vamos lá fazer essas compras. A parte das frutas já está ok, não é isso, Linda? A gente pegou aí banana, maçã, laranja, vários tipos, abacate, abacaxi, mamão papaya, enfim. Agora o que eu tô vendo é que não tem nada muito maduro e nem nada muito verde. Esse é o ponto ideal para o diabético? Não necessariamente, só no que diz respeito à banana. Por quê? Porque quanto mais madura a banana, mais concentrado é o teor de glicose. Então a banana é boa para o diabético comer, menos aquela bem madura. Por isso que a gente recomendou, certo? Mas a maturação das frutas não vai interferir aí, a não ser no caso das bananas. Mas aí a lista é mais extensa, tem morango também, tem coco, pera, kiwi, a goiaba também. Então o leque de opções é grande, né? Mas que tipo de fruta o diabético tem que evitar? Olha, as frutas mesmo, o diabético não tem que evitar nenhuma, a não ser aqueles, por exemplo, se você vai comer uma melancia e você vai comer um suco, uma fatia de melancia, tudo bem. Agora, se você for comer a melancia toda, aí você vai ter uma dose maior de açúcar. Então, o segredo para você se alimentar bem é você comer em pouca quantidade, variada e em pouca quantidade. E fazer suco, pode? Fazer suco é aquilo que a gente já está dizendo, concentrado. O suco recomendado para o diabético é o suco verde e o suco de goiaba com limão. As frutas podem ser também uma sobremesa, mas as frutas também podem entrar na salada. Por exemplo, o abacate, ele é excelente se você botar na salada de verdura. Então isso é ótimo. A fruta, o mamão, pode ir no seu café da manhã com aveia, que a aveia já é recomendado para o diabético. Se você quiser colocar algumas oleaginosas ali na hora, você também pode. Que é o que a gente tem aqui, né? A castanha de caju e também a castanha do Pará. São ótimas. Pode comer em excesso. Né? Por quê? Porque é muito calórica, então você tem que comer ou uma castanha do Pará por dia ou 3 ou 4 de caju. É isso aí, optar por uma alimentação saudável é sempre o mais indicado a se fazer. Cuidar da saúde é muito importante. Agora a gente faz um rápido intervalo comercial, mas é bem rapidinho, não sai daí. Saúde e você. Oferecimento Unimed.